Você já se sentou em silêncio, de olhos fechados, tentando com toda a sua força pintar a imagem de um futuro diferente em sua mente? Um futuro com mais paz, mais saúde, mais propósito, apenas para abrir os olhos e sentir o peso esmagador da mesma realidade de sempre, como se nada tivesse mudado. Essa frustração silenciosa, essa sensação de estar preso em um padrão que se recusa a ceder, é uma dor que muitos de nós conhecemos de forma íntima e cansativa. É a exaustão de tentar construir um amanhã novo, usando as mesmas ferramentas e a mesma energia de um passado que ainda mora em nosso corpo, em nossas células. Um passado que, sem que a gente perceba, continua a ditar as regras do nosso presente. É exatamente aqui que reside o erro fundamental, o engano sutil que nos foi ensinado sobre o poder de visualizar. Nós o tratamos como um exercício puramente mental, uma tela onde projetamos nossos desejos, esperando que o universo os veja e os entregue, mas, como a profunda sabedoria de Cláudio Naranjo nos ensinaria, nosso caráter, nossa personalidade, é em si um roteiro fixo, uma antiga estrutura de defesa que repetimos sem sequer notar. Tentar visualizar a partir desse roteiro é como pedir a um personagem para escrever um final diferente para a sua própria peça. Ele, inevitavelmente, com as melhores das intenções, apenas repetirá as mesmas falas, os mesmos medos, as mesmas limitações. A verdadeira transformação, a que realmente cria mundos, exige um passo mais corajoso e mais profundo. Sair do personagem para finalmente acessar o ser autêntico. A abordagem visionária do Dr. Joe Dispenza, que se alinha com a sabedoria de mestres da consciência como Ken Wilber, não busca apenas induzir um estado temporário de alegria ou abundância durante uma meditação. Isso seria apenas um vislumbre passageiro, uma visita rápida a um lugar bonito. O objetivo real, a verdadeira alquimia, é usar esse estado como uma poderosa alavanca para evoluir a um novo estágio de ser. Um estágio onde essa frequência elevada não é mais uma visita, mas se torna o nosso novo padrão natural, a nossa nova casa, a verdade de quem somos. Portanto, este nosso encontro hoje não é mais um guia sobre como ver melhor o seu futuro. Ele é um convite para uma jornada mais honesta, um guia para você se tornar a pessoa que já vive esse futuro. Um caminho para desativar os programas inconscientes do passado e, finalmente, ensinar ao seu corpo a linguagem da nova realidade, transformando-o no ímã vivo e pulsante para as sincronicidades que você genuinamente busca. Guiados pela neurociência de Dr. Joe Dispenza e pela profundidade psicológica de Cláudio Naranjo, vamos juntos mergulhar na ciência e na alma da criação da realidade. Comecemos por uma dor silenciosa, um obstáculo invisível que sabota quase todas as nossas tentativas de manifestar uma nova realidade. Refiro-me ao erro de tentar ver um futuro de plenitude, enquanto o nosso corpo, cada célula nossa, ainda vibra no trauma, na escassez e na ansiedade do passado. Vivemos sob o mito de que a força da nossa intenção, a clareza da nossa mente, é o suficiente para mover montanhas. A neurociência, no entanto, nos revela uma verdade mais profunda e mais física, uma intenção clara, que é o sinal elétrico que o nosso cérebro envia, sem uma emoção elevada e coerente, que é o poderoso sinal magnético que o nosso coração irradia, é como um grito silencioso no vácuo do universo. Não tem força, não tem poder de atração, não carrega a energia necessária para criar. E aqui está a revelação que, com compaixão, muda as regras do jogo. O campo quântico, o universo, essa inteligência maior que nos cerca, não responde ao que a sua mente quer. Ele responde a quem você está sendo energeticamente, a cada segundo do seu dia. Pense na sua energia como um diapasão, vibrando constantemente e emitindo uma nota específica para o mundo. Se você tenta visualizar paz com os seus pensamentos, mas o seu corpo e o seu sistema nervoso ainda vibram na frequência familiar do caos interno, o universo não escuta a sua palavra, ele sente a sua música, e em um ato de espelhamento perfeito, ele lhe entrega mais do mesmo caos, não como uma punição, mas como um convite amoroso para que você, finalmente, tome consciência da sua própria vibração e escolha afiná-la com o que sua alma realmente deseja.
O fator silencioso que geralmente sabota a sua prática, essa peça que falta no quebra-cabeça da criação, é a falta de coerência entre o cérebro e o coração. Dr. Joe Dispenza nos mostra que, quando conseguimos sincronizar os ritmos cerebrais com os ritmos cardíacos, nós geramos um campo eletromagnético poderoso, uma assinatura energética tão coerente e tão clara que o universo consegue, enfim, lê-la. Vamos juntos agora praticar um pequeno ritual de cura, uma técnica de 3 passos inspirada em seus ensinamentos para encontrar essa coerência. Primeiro, encontre uma posição confortável onde você não seja interrompido e simplesmente acalme o seu corpo com algumas respirações lentas e profundas, sentindo o ar entrar e sair. Em segundo lugar, traga a sua atenção para o centro do seu peito, para o espaço do seu coração, e comece a ativar um sentimento genuíno de gratidão por algo que você já tem em sua vida, não importa o quão pequeno pareça. E em terceiro, permita que esse sentimento de gratidão se expanda, que ele cresça e preencha cada célula do seu corpo, do topo da cabeça à ponta dos pés. A maioria de nós, sem perceber, falha exatamente neste ponto. Nós tentamos pensar sobre o sentimento de gratidão, analisá-lo com a mente, em vez de ativá-lo fisiologicamente, de senti-lo de verdade no corpo. É a diferença fundamental entre apenas ler a partitura de uma canção e, de fato, tocar a música, sentindo a vibração do instrumento em suas mãos, em seu peito, em sua alma. Quando você finalmente gera essa coerência interna, a mágica, que na verdade é pura ciência, acontece. Você para de pedir ao universo como alguém que sente a falta de algo e começa a transmitir um sinal eletromagnético claro e potente de que o evento futuro já aconteceu em seu mundo interior. Você deixa de ser o suplicante e se torna a antena, a própria fonte da transmissão. Existe outro erro invisível, uma armadilha biológica na qual caímos sem sequer perceber. A tentativa de criar um novo futuro a partir de um sistema nervoso que está em modo de sobrevivência. Nesse estado de luta ou fuga, um estado que se tornou crônico para tantos de nós, toda a sua energia vital é mobilizada para o ambiente externo, para prever perigos e garantir a sua segurança a curto prazo. Simplesmente não sobra energia para a criação interna, para a cura profunda, para o novo. A chave neurocientífica, a porta de entrada para a verdadeira reprogramação, é a ativação do sistema nervoso parasimpático, o estado de descansar e digerir. É neste santuário biológico de relaxamento profundo que o corpo finalmente se sente seguro o suficiente para baixar suas defesas e se tornar macio, receptivo a novas informações e a novas programações. Toda a visualização poderosa de Dispenza é feita a partir deste lugar de segurança e paz interior. E como saber em qual estado você está operando? Neste exato momento. Observe-se com compaixão, sem nenhum julgamento. Você sente uma urgência ansiosa para que a sua manifestação aconteça? Uma pressa, uma espécie de necessidade de controlar o resultado, de ver logo a prova de que está funcionando? Essa sensação de urgência é um sinal claro do seu corpo comunicando que ainda está em modo de sobrevivência. A criação genuína, aquela que brota da alma, floresce na paciência serena e na confiança profunda de um sistema nervoso que está regulado e em paz. Então, aqui está um modelo mental para acolher e transmutar essa ansiedade. Veja-a não como um inimigo a ser combatido, mas como energia pura que foi mal direcionada. Em vez de lutar contra ela, respire fundo, acolha essa intensidade e a redirecione conscientemente para a emoção elevada do seu futuro, como um engenheiro habilidoso que canaliza a força de um rio selvagem para uma usina hidrelétrica capaz de iluminar uma cidade inteira. Agora precisamos falar sobre algo que pode ser chocante, mas que é profundamente libertador: o vício químico que o nosso corpo desenvolve pelas emoções familiares do nosso passado. Cuidado com o conforto da miséria. Dr. Joe Dispenza revela que, por anos a fio repetindo os mesmos estados de estresse, frustração ou medo, as nossas células literalmente se condicionaram a essas químicas, como o cortisol e a adrenalina. Isso significa que o seu corpo pode, de forma inconsciente,
sabotar uma linda e sentida visualização de alegria, simplesmente porque ele anseia pela dose familiar de sofrimento a que está acostumado. É um mecanismo de sobrevivência distorcido, o perigoso conforto de uma dor que, pelo menos, já é conhecida. Para quebrar esse ciclo vicioso, nós aplicamos a nós mesmos o poderoso efeito Pigmalião. Assim como as expectativas de outras pessoas podem moldar o nosso desempenho, quando você começa a lembrar do seu futuro com frequência e sentimento, você cria uma expectativa interna tão poderosa que o seu corpo, como um aluno dedicado, começa a agir em conformidade para tornar essa nova verdade uma realidade. Sinode. É por isso que o silêncio e o sentimento que você carrega depois da sua meditação são ainda mais poderosos do que a intenção que você declarou durante ela. O erro que nos puxa de volta para a velha realidade é sair da prática e imediatamente procurar por sinais e provas. Isso reativa a mente analítica, o ego e o estado de falta. O verdadeiro segredo, a maestria, está em carregar a emoção elevada do seu futuro para o seu dia, no silêncio da sua convicção, permitindo que ela se torne a sua nova atmosfera, o seu novo estado de ser. Pense, por exemplo, na história adaptada de uma mulher que, após anos tentando forçar a chegada de um novo relacionamento, sentindo a dor da solidão a cada tentativa fracassada, decidiu mudar completamente a sua abordagem. Em vez de continuar a visualizar o homem dos seus sonhos, ela focou toda a sua prática diária, por 30 dias, em apenas uma coisa: cultivar e encarnar o estado de amor próprio e segurança total, como se ela já fosse a pessoa mais amada e segura do mundo. As sincronicidades, os encontros inesperados, as oportunidades de conexão começaram a surgir em sua vida não quando ela buscava desesperadamente o amor lá fora, mas quando ela finalmente decidiu se tornar a própria personificação do amor que tanto desejava receber. Isso nos leva ao erro fatal de quem tenta, com a mente, controlar o como e o quando as coisas devem acontecer. A sincronicidade não é um serviço de entrega que o universo opera para atender aos nossos pedidos. Na verdade, é a sua nova assinatura energética, o seu novo estado de ser, que finalmente permite que você perceba as oportunidades, as conexões e as soluções que sempre estiveram lá, mas que o seu antigo eu, vibrando em outra frequência, simplesmente não tinha a capacidade de sintonizar. Sua vibração funciona como um filtro para a sua percepção. Se você vibra na frequência da escassez, seu cérebro é treinado para filtrar o mundo e lhe mostrar repetidamente evidências de mais escassez para validar esse estado. Ao mudar o seu estado de ser, você não muda o mundo lá fora. Você ajusta o seu filtro interno para, enfim, perceber as infinitas evidências de abundância e oportunidade que já o cercavam em silêncio. Um caminho para reconhecer a sincronicidade, então, é parar de procurar por milagres grandiosos e começar a notar com presença os sussurros do universo. Aquela ideia que surge inesperadamente durante o banho, um encontro acidental com alguém que menciona exatamente o que você precisava ouvir, uma frase em um livro que parece saltar da página e falar diretamente com a sua alma. Esses são os primeiros sinais, as primeiras ondulações no lago, indicando que a sua nova frequência está, de fato, reorganizando a sua percepção da realidade. A analogia final é esta, e ela é libertadora. Você não precisa criar a estação de rádio. Ela já está no ar transmitindo o tempo todo. Ao mudar o seu estado de ser, você simplesmente gira o dial do seu receptor interno. Você sai da estação chiada e barulhenta de problemas e medos e sintoniza na frequência clara e nítida de soluções e oportunidades. As sincronicidades são a música que começa a tocar sem esforço algum, quando você finalmente encontra a frequência certa. A nossa jornada de hoje, então, nos leva a uma mudança de papel fundamental. Deixamos de ser meros arquitetos mentais, tentando exaustivamente pintar uma imagem de um futuro na parede da mente, para nos tornarmos a própria encarnação vibracional desse futuro, permitindo que as sincronicidades surjam como um reflexo natural e sem esforço do nosso novo estado de ser. A sabedoria final de Cláudio Naranjo nos lembraria que a verdadeira visualização
Não é sobre adicionar algo que acreditamos nos faltar, mas sim sobre o ato corajoso de remover as máscaras e os roteiros do ego que nos impedem de experimentar nossa totalidade, que já é inata. É um processo de se despir, não de se decorar. E a sincronicidade é simplesmente o que acontece quando o nosso ser autêntico, despido de medos e de velhas histórias, finalmente assume o palco da nossa vida. Sustentar esse novo estado no dia a dia é a mais alta forma de maestria. A verdadeira inteligência emocional é a autoconsciência para perceber o seu estado a cada momento e a autogestão para, com compaixão e firmeza, escolher de novo a frequência do seu futuro. Não é uma técnica para ser usada por 15 minutos e depois esquecida, mas uma nova e mais consciente forma de navegar pela vida. O convite final, portanto, não é para que você tente mais uma técnica. É um chamado profundo para que você se comprometa com a prática diária de se sentir digno e completo agora, e então observar, com uma curiosidade serena e um desapego amoroso, como o mundo ao seu redor começa a espelhar de volta a verdade que você finalmente decidiu encarnar em seu corpo e em sua alma.